Educação à distância, mudando realidades. Olá, seja bem-vindo à nossa segunda unidade da disciplina de Educação Profissional e Tecnológica do curso de Pedagogia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Tudo bem? Gente, nessa nossa segunda unidade, nós vamos estudar a formação humana e a natureza do trabalho docente. Vamos começar a pensar qual é a necessidade de a formação humana num projeto de educação profissional e tecnológica. Vocês viram lá nos textos anteriores que houve sérias compreensões e equívocos em torno da educação profissional. Ou seja, na verdade a gente tinha e ainda tem projetos educacionais bem diferentes. Um que atende uma determinada, vamos dizer assim, uma determinada força, né, que vamos dizer que o projeto hegemônico capitalista, e o outro que deve ser pensado um outro viés, que é pensar na classe trabalhadora. Já nessa unidade, nós vamos trabalhar especificamente a natureza do trabalho docente nesse contexto de formação EPT. Bem, para que você consiga entrar nesse contexto, nessa questão da formação humana e a natureza do trabalho, compreender melhor, a gente trouxe um texto, do livro digital que está disponível lá na Linkedoteca. É um livro que foi produzido pelo professor Dante Henrique Moura. Ele é professor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, que também oferta o curso em rede. E aí, o texto, ele traz uma abordagem bem bacana, que é o trabalho e a formação docente na educação profissional. Como que o trabalho docente, ele vai se articulando com essa concepção de um projeto de educação para a classe trabalhadora e não para atender um projeto de uma hegemonia capitalista. Então, no texto, faz-se necessário uma leitura bem dedicada, se preciso for mais de uma leitura, porque o texto ele vai trazer algumas ideias de alguns sociólogos, como Karl Marx, Engels e Gramsci. Então, assim, o fundamento dessa educação e trabalho, ela busca base nesses teóricos, e que aqui no Brasil a gente também vai estudar um pouco sobre Demerval Saviani, que lá no nosso estudo das teorias pedagógicas, das tendências pedagógicas, é aquela tendência chamada teoria histórico-crítica. Então, Demerval Saviani, ele vai defender esse projeto de uma educação para a classe trabalhadora, de um projeto que desenvolva uma educação única, uma escola única, uma educação que pense na formação integral, uma educação que pense na emancipação do sujeito e não um trabalho alienante, uma educação que traga esse sujeito para reflexão e pensar a produção do seu serviço que seja algo refletido, reflexivo. Ou seja, nessa abordagem, todos esses teóricos, eles fazem essa busca de uma formação omnilateral, de uma formação integral do sujeito. E aí você vai começar a apontar para um termo chamado a politecnia. Nesse termo, na formação da politecnia, é preciso, e só vai haver a politecnia quando houver uma educação de forma pública, gratuita e igualitária. Não que se pense uma escola de um trabalho manual e outra escola para o trabalho intelectual. Não é isso, a gente não precisa de um dualismo de duas escolas, a gente precisa construir um projeto de uma única escola que contemple toda essa formação integral do sujeito, a fim de trazermos emancipação do ser humano. Os princípios educativos de uma escola que pense dessa forma deverá ser princípios de autonomia, emancipação humana, a reflexão do sujeito enquanto, e diante dessa nova realidade, dessa natureza de um trabalho docente, ele vai trazer em si a pergunta principal no texto. E o professor, ele faz parte ou ele não é um trabalhador? Como que o professor, ele entra nessa concepção de uma escola? A formação docente dele, ele vai ter que começar a pensar que ele integra essa classe trabalhadora.
Ele não é um professor que está a serviço de um sistema hegemônico capitalista. Ele é um professor que quer formar um sujeito em sua integralidade. Então, nesse sentido, eu não quero dar resposta, mas vocês terão que ler o texto e pensar se o professor é ou não é um ser que integra essa classe trabalhadora. Ou seja, que influências, há necessidade de se pensar que influências o regime de acumulação do capitalista sobre o mundo do trabalho implica sobre o trabalho do professor. Há alguma implicação nesse formato de ver desse mundo do trabalho, desse sistema capitalista, incide diretamente no trabalho do professor? E os processos produtivos no mundo do trabalho trouxe mudanças para o trabalho docente? De que forma que o que acontece? Porque a escola ela não está aqui entre os muros e além do muro existe uma outra realidade. Não, a escola é a realidade além do muro. Então a escola não é algo fechado, estático, porque a escola é um mix, a escola é um misto do que tem lá na sociedade. Tudo que tem na sociedade está dentro da escola. Então por que essa escola vai pensar numa formação de uma escola que vive em um mundo alheio às questões econômicas, sociais, políticos, filosóficos que incidem na sociedade? Então a escola não pode, a escola não deverá, a escola deixará de cumprir a sua função social se ela se abster desse debate total e, sobretudo, o debate do mundo do trabalho e das relações de trabalho, elas devem permear, sim, a escola. Então, com isso, com esse texto, né, que eu convido vocês a lerem o texto, que vocês façam uma análise, uma reflexão em torno dessas questões da formação humana e a implicação no trabalho docente. Como é que essa produção, né, do mercado do capital, ela incide no trabalho do professor? Se nós não refletirmos, não buscarmos um trabalho, uma formação humana, uma formação do trabalho docente que seja voltado para a emancipação do sujeito, nós estaremos deixando de cumprir algumas tarefas nossas. E o texto, a formação humana e natureza do trabalho docente, irá proporcionar para vocês essa reflexão. E eu espero que essa reflexão seja feita em grupo, no coletivo, nas redes sociais, naquele grupo de estudo que vocês estão formando aí, fazendo leituras semanais. Levem esse texto, levem suas anotações, façam seus registros do que vocês têm dúvida, que palavra eu não conheço aqui, como que eu posso interpretar essa palavra aqui, e aí vocês ampliarão certamente os seus conhecimentos acerca do tema. Não esqueça que no final dessa unidade de estudo vocês deverão realizar a atividade avaliativa 1, que é o fórum, né? E com isso vocês, com esses textos de estudos, vocês terão mais que suficiente uma reflexão, uma leitura, concordando ou não concordando, refletindo aprofundadamente sobre o que nós estudamos lá em didática. Qual é a função social do ensino? A serviço de quem nós estamos trabalhando no sentido de uma sociedade? Que sociedade que nós queremos ajudar a construir? E assim a gente completa a nossa unidade 2, né, do curso, da nossa semana da disciplina de didática EPT. Desejo a vocês ótimas aprendizagens, muitas alegrias no caminho, nas descobertas, porque a descoberta e o conhecimento só nos traz alegria. Muito obrigada e tenham um bom estudo. Educação à distância, mudando realidades.